Saudações aos colegas do curso do Tribunal do Júri em EAD da Escola Judicial do Estado de Sergipe. Nesta oportunidade, vamos fazer a análise do estudo de caso apresentado na segunda etapa do curso, que é um estudo de caso que analisa a fase final do primeiro procedimento, da primeira parte do procedimento no Tribunal do Júri, que são as decisões que encerram a primeira fase. O nosso estudo de caso trazia uma situação em que duas pessoas jogavam sinuca num bar, estavam bebendo e esse jogo era apostado. A aposta era no valor de R$2. Durante o jogo de sinuca, houve um desentendimento entre ambos e o agressor toma uma faca, a faca que era usada para cortar a carne que era servida aos ambos jogadores, e desfere um golpe de faca no pescoço da vítima e a vítima vem a falecer. E o estudo nos levanta primeiro a questão da possibilidade ou não da mutatio liberi no Tribunal do Júri, já que no curso do processo veio o laudo cadavérico, em que o médico perito conclui que a morte da vítima se deu por meio cruel, visto que a faca, ela, ao penetrar na garganta da vítima, destruiu a glote e epiglote, levando à morte por asfixia. O segundo questionamento que se levantou era a possibilidade da emendatio liberi, já que na questão apresentada, embora o fato estivesse devidamente narrado, que o jogo de sinuca fosse em razão de uma aposta de R$2 e que o indivíduo que agrediu perdia o jogo, e por isso esse seria o motivo da agressão e, portanto, um motivo fútil. Mas a questão é discutir a possibilidade ou não da mutatio liberi. E o último questionamento apresentado se referia à manutenção da qualificadora. O Ministério Público havia denunciado por impossibilidade de defesa e era necessário discutir se essa impossibilidade de defesa ela deveria ou não ser mantida, já que, conforme consta no caso, nenhum depoimento testemunhal corroborava essa impossibilidade de defesa. Apenas as testemunhas narravam que foi tudo muito rápido, que não viram porque foi tudo muito rápido. Vamos então à análise de como nossa turma se posicionou a respeito desses questionamentos. Vamos então iniciar a análise do estudo de caso e das respostas apresentadas pelo grupo. O primeiro questionamento apresentado no estudo de caso perguntava se, diante do silêncio das partes sobre o laudo pericial e a constatação do perito acerca do meio cruel, é possível a mutatio liberi, e, caso afirmativo, como iríamos proceder. Um dos entendimentos apresentados é de que cabe ao Ministério Público realizar o aditamento, e já que ele não o fez na oportunidade que o deveria, o juiz deveria julgar o fato, realizando a pronúncia, conforme a capitulação inicial. Esse posicionamento foi um posicionamento minoritário dos colegas e é o posicionamento que o próprio material da IPHAN nos indica. E os julgados que apresentei para vocês durante o estudo também apontam nesse sentido. Inclusive, o julgado do STJ que apresentei deixava bem claro que não há nulidade, não há vício processual pelo fato do juiz não insistir na provocação do Ministério Público para que ele promova o aditamento, para que ele promova a emendatio liberi. Por isso que esse posicionamento ele não está de todo
inexpressiva ou de todo ignorada. Há correntes doutrinárias também nesse sentido, o próprio material da Infam aponta nesse sentido. O posicionamento dominante foi de que, considerando a existência de prova nova capaz de alterar a capitulação jurídica dada ao fato e a inércia do membro do Ministério Público de realizar o aditamento, aplicaria o 384, parágrafo 1º, e remeteria os autos ao Procurador-Geral de Justiça, para que ele, na forma do artigo 28, avalie se é caso de aditamento. E aí eu chamo a atenção de vocês que esse é o posicionamento com o artigo 28 antes da alteração promovida pela lei do pacote anticrime. É importante destacar que, sim, esse dispositivo, essa alteração do artigo 28 está suspensa, com eficácia suspensa por decisão liminar de ADIM. Não sabemos como o Supremo irá se posicionar quanto ao mérito. Mas é preciso lembrar que, caso não seja declarada a inconstitucionalidade e, portanto, torne-se eficaz o artigo 28, não há mais essa possibilidade do juiz provocar a atuação do Procurador-Geral de Justiça em razão da inércia do representante do Ministério Público. Até mesmo o arquivamento de inquéritos, ele vai ocorrer diretamente no Ministério Público apenas com o referendo do órgão superior do Ministério Público. E, então, aí nós acabaremos caindo na primeira corrente, no primeiro entendimento que apresentei aos senhores e senhoras. Vigorando o artigo 28 na nova redação do pacote anticrime, na mutatio libelli, a consequência seria que, havendo inércia do Ministério Público, o juiz simplesmente pronunciaria na forma e nos moldes que constam na própria denúncia. Uma situação que eu gostaria de chamar a atenção do grupo é de que nós não tivemos o dolo do agente para o meio cruel. Eu não posso nem considerar a existência de dolo eventual. Por quê? Porque o indivíduo que dá uma facada no pescoço não tem dúvida que ele tem vontade de matar. Mas não tem conhecimentos técnicos nem perícia suficiente para conseguir, com uma facada, destruir a glote e epiglote na faringe, de maneira que o indivíduo ele acabe indo a óbito por asfixia. Seria necessário um profundo conhecimento de anatomia e uma precisão cirúrgica para, num golpe, conseguir realizar essa lesão que venha a causar a morte por asfixia. Então, não há elementos, e acredito que na história contada, o indivíduo não teria pensado em vou dar a facada no pescoço, vou acertar a glote e epiglote, ele vai morrer por asfixia. Então, há também essa questão que precisa ser ponderada. Se essa crueldade passou pelo dolo, pelo menos eventual, do agressor. O que, no caso, me parece que não. Então, seria também um aspecto que deveríamos evidenciar, um aspecto mais de direito material do que efetivamente de direito processual, mas apenas chamo a atenção dos colegas para essa questão de que é preciso que a qualificadora, para ela estar presente, exista mínimo indício de que ela passou pelo dolo do agente. Não havendo esse indício desse dolo, não há como acolhermos a qualificadora. Mas a importância aqui do caso colocado era para justamente discutirmos a mutatio libelli e a forma como ela deve ser aplicada. Sem dúvida, a segunda posição dos colegas, o segundo posicionamento que apresento, é o posicionamento dominante ainda hoje na doutrina e na própria jurisprudência, mas com os alertas que já fiz a respeito do primeiro posicionamento e que alguns colegas também se filiaram a ele. Vamos à segunda questão apresentada no nosso estudo de caso. A segunda questão seria quanto ao motivo
se caberia a emendatio libere. O motivo foi, pelo que nós aferimos no caso, um jogo de sinuca apostado a R$ 2 e a perda do jogo e a cobrança dos R$ 2 teria motivado o agente a agredir a vítima. E uma das posições apresentadas é que reconheceria a incidência do Instituto da emendatio libere para submeter ao tribunal do júri a qualificadora do motivo fútil, já que ele estava narrado na inicial. É o posicionamento dominante da maioria dos colegas, e eu faço apenas a advertência que, mais uma vez, no nosso material da Infam, alerta-se para a questão do princípio da não incidência do juiz na posição de acusador, mantendo-se o juiz no princípio da inércia e no princípio também de isonomia perante as partes. A aplicação que o nosso material sugere é de que utilizar o princípio da emendatio libere afetaria o princípio da imparcialidade do juiz. Então, por isso que é importante nós observarmos esse posicionamento, embora, sem dúvida, o posicionamento dominante seja pela possibilidade de aplicação da emendatio libere. Outra posição aqui apresentada por colegas no grupo é que o motivo ele seria afastado em razão da embriaguez das partes. De fato, a história narra que eles estariam bebendo. E me parece que afastar simplesmente pelo fato de estarem bebendo seria efetivamente entrar na posição dos jurados, que são os juízes de fato. Porque essa matéria fática relativa à embriaguez está muito relacionada à própria condução, aos eventos que levaram ao fatídico óbito da vítima. Então, esse reconhecimento da embriaguez como causa que excluiria a futilidade me parece algo que deveria ser tratado no momento dos debates do tribunal do júri, já que o fato narrado diz claramente que o que levou, o que ocasionou ali a contenda foi a disputa no jogo de sinuca por R$ 2. E o outro posicionamento colocado, que é o posicionamento que se alinha com o entendimento do próprio material da Infam, e que eu procurei trazer para vocês nos artigos que coletei, é de que é preciso um contraditório para realizar a emendatio libere. E é um posicionamento que me parece adequado. Por quê? Porque nós precisamos entender que, apesar de estudarmos e de compreendermos que o acusado se defende dos fatos, é induvidoso que dar uma interpretação mais gravosa a um fato faz com que o acusado, ele praticamente ele fique prejudicado no exercício da sua defesa, já que ele não pode ser questionado, não pode contra-argumentar esse posicionamento. É certo que a doutrina maciça e a jurisprudência entende desnecessário esse contraditório, embora colegas trouxeram bons artigos e trouxeram também alguns julgados já questionando e já colocando a necessidade desse contraditório, que me parece salutar para evitar um eventual vício por cerceamento de defesa no curso do processo. É verdade que na segunda fase, lá no plenário, o acusado vai ter toda a plenitude de defesa inerente ao tribunal do júri para questionar essa futilidade. Mas vejam, ao juiz que preside o processo, ele deve procurar a rigidez da pronúncia, ou seja, submeter ao plenário do tribunal do júri uma acusação sustentada
por meio de provas e por um processo que garantiu o contraditório e ampla defesa do réu até a fase do plenário do júri. Portanto, aplicar a mutatio libelli é, além de ser uma tipificação que o juiz dará diferente do que consta na denúncia, com base nos fatos narrados na denúncia, mas ela também reclama a participação das partes que contendem no processo, de maneira que eles possam ali externar os posicionamentos jurídicos deles que sustentam ou não a aplicação daquele tipo penal que o juiz está entendendo mais adequado. Então é importante esse posicionamento, é um posicionamento ainda minoritário, mas que já encontramos inclusive eco na própria jurisprudência. Vamos observar como a jurisprudência vai evoluir nesse assunto. A terceira questão era quanto à qualificadora da surpresa, que estava contida na denúncia. O promotor ele denunciava com a qualificadora da surpresa ou impossibilidade de defesa do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121 e questiona-se se, como não surgiu prova capaz de refutá-la, você incluiria na pronúncia. Um posicionamento apresentado é de que não incluiria na pronúncia a qualificadora da surpresa, porque não há no conjunto probatório elementos para a sustentação da existência da referida qualificadora em plenário. As testemunhas não agregaram informações nesse sentido. Dessa forma, o princípio da presunção de inocência exige que seja feito o decote da qualificadora. Essa posição é uma posição que tem respaldo tanto doutrinário como jurisprudencial. E o posicionamento é bem dividido. O segundo entendimento externado pelos colegas também tem eco na doutrina e na jurisprudência. O segundo posicionamento nos apresenta que a qualificadora somente pode ser extirpada quando houver prova pré-constituída de sua inocência, ou seja, seria ônus da prova da defesa excluir a qualificadora, e não a ausência de prova pelo Ministério Público que provocaria sua inadmissão. No caso, a falta de imediata demonstração de sua inexistência prudente consta-la na decisão de pronúncia, a possibilitar que o juízo natural avalie, os jurados avaliem sua adequada aplicação. Encontramos, portanto, uma divisão na doutrina e na jurisprudência. Uma parcela entende que, não existindo mínimos indícios que justifiquem a manutenção da qualificadora, essa qualificadora deve ser excluída da pronúncia. Enquanto outra parcela entende que, não conseguindo a defesa trazer prova que afaste a qualificadora, ela deve ser mantida na pronúncia. Como podemos analisar a situação? Particularmente entendo e me filio aos colegas que aderiram à primeira corrente, no sentido de que, para que haja na pronúncia a manutenção de uma qualificadora, ela deve estar minimamente demonstrada. Não havendo a demonstração da qualificadora, ela deve ser excluída. É verdade que há outros que defendem que na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri deve haver o princípio indubio pro societate. E, sem dúvida, esse princípio deve vigorar. Mas aqui nós não estamos falando de dúvida. Estamos falando, na verdade, de ausência de elementos. E vejam, atentemos para que a alegação das testemunhas de que não viram, que foi tudo muito rápido, com todo o respeito aos colegas que viram que essa ação
justificava o reconhecimento da impossibilidade de defesa ou da surpresa, mas é preciso fazer um cotejo dessa afirmação. Eles afirmaram que não viram porque foi tudo muito rápido. O indivíduo ele não vê o fato, não, simplesmente não é porque ele não conseguiu visualizar porque foi rápido. Muitas vezes o indivíduo falou isso porque ele não estava prestando atenção. E vai depender da postura da testemunha, da forma como a testemunha coloca essa afirmação, para sabermos se efetivamente aquilo foi rápido e surpreendeu ou se aquele evento não foi percebido porque ninguém estava prestando atenção. E quando perceberam, a agressão já tinha acontecido. Então, essa simples colocação de que essa frase pode levar a essa conclusão me parece um pouco equivocada, porque é preciso saber o motivo pelo qual, o que levou aquela pessoa a não ter visto e considerar que foi rápido. É porque ela não estava nem olhando, não estava prestando atenção, ou foi porque realmente o agressor foi muito ágil. E sim, se ela disser, não, eu estava olhando e foi tão rápido que eu não consegui ver o que aconteceu direito. Quando eu vi, eu nem vi ele pegando a faca, quando eu vi ele já estava esfaqueando. E aí sim, aí eu posso considerar que houve a surpresa, porque havia uma pessoa olhando e com atenção voltada para aquela situação. Mas o que nós vemos na maioria das situações, quando a testemunha diz que foi tudo muito rápido, que não viu, é porque ela não estava olhando mesmo. E aí, o não ver por não olhar, não dá para nós considerarmos isso como elemento de surpresa ou elemento de impossibilidade de defesa. Porque a pessoa não registrou aquilo com sua visão. Ela não estava olhando para ali. Quando ela olhou, o fato já estava consumado. Mas o que é interessante aqui não é a discussão fática, e sim a reflexão processual. Temos, portanto, dois posicionamentos. Um posicionamento de que, não havendo o mínimo indício, a qualificadora deve ser refutada, me parece o posicionamento mais acertado, e outro de que, não conseguindo a defesa demonstrar e afastar a qualificadora, essa qualificadora deve ser submetida ao tribunal do júri. Na jurisprudência, o curioso é que muitas vezes a mesma turma do STJ decide de forma diametralmente oposta. Em determinados momentos você encontra a mesma turma dizendo que deve ser afastada a qualificadora que não tem o mínimo de indício, como também você vê a turma dizendo que a qualificadora só deve ser afastada quando a defesa conseguir demonstrar inequivocadamente que a qualificadora não está presente. Por que existe essa dicotomia? Porque, na verdade, isso depende de uma análise fática. Vai depender da análise do caso a caso, da análise do que consta nos autos. Embora o STJ não examine matéria probatória, sem dúvida, na hora que o ministro, na hora que os assessores estão ali analisando a situação, analisando o caso, acaba havendo um desforço sobre a matéria fática. Por isso que eu vejo essas diferenças de posicionamentos. Porque, inevitavelmente, a questão é vista sob o prisma fático colocado do processo. Então, gostaria de fazer essa ponderação para que entendamos essas divergências jurisprudenciais e que, inevitavelmente, essa nossa aferição de manutenção ou não de uma qualificadora passará pelo adequado exame da prova colhida na primeira fase. Era essa discussão que tínhamos a respeito dos nossos estudos de caso. E vamos agora encerrar o nosso estudo. Encontramos, portanto, uma divisão na doutrina e na jurisprudência. Uma parcela entende que
não existindo mínimos indícios que justifiquem a manutenção da qualificadora, essa qualificadora deve ser excluída da pronúncia. Enquanto outra parcela entende que, não conseguindo a defesa trazer prova que afaste a qualificadora, ela deve ser mantida na pronúncia. Como podemos analisar a situação? Particularmente entendo e me filio aos colegas que aderiram à primeira corrente, no sentido de que, para que haja na pronúncia a manutenção de uma qualificadora, ela deve estar minimamente demonstrada. Não havendo a demonstração da qualificadora, ela deve ser excluída. É verdade que há outros que defendem que na primeira fase do procedimento do tribunal do júri, deve haver o princípio indubio pro societate. E, sem dúvida, esse princípio deve vigorar. Mas aqui nós não estamos falando de dúvida. Estamos falando, na verdade, de ausência de elementos. E vejam, atentemos para que a alegação das testemunhas de que não viram, que foi tudo muito rápido, com todo respeito aos colegas que viram que essa ação justificava o reconhecimento da impossibilidade de defesa ou da surpresa, mas é preciso fazer um cotejo dessa afirmação. Eles afirmaram que não viram porque foi tudo muito rápido. O indivíduo, ele não vê o fato, não, simplesmente não é porque ele não conseguiu visualizar porque foi rápido. Muitas vezes o indivíduo falou isso porque ele não estava prestando atenção. E vai depender da postura da testemunha, da forma como a testemunha coloca essa afirmação, para sabermos se efetivamente aquilo foi rápido e surpreendeu, ou se aquele evento não foi percebido porque ninguém estava prestando atenção. E quando perceberam, a agressão já tinha acontecido. Então, essa simples colocação de que essa frase pode levar a essa conclusão, me parece um pouco equivocada, porque é preciso saber o motivo pelo qual, o que levou aquela pessoa a não ter visto e considerar que foi rápido. É porque ela não estava nem olhando, não estava prestando atenção, ou foi porque realmente o agressor foi muito ágil. E sim, se ela disser, não, eu estava olhando e foi tão rápido que eu não consegui ver o que aconteceu direito. Quando eu vi, eu nem vi ele pegando a faca, quando eu vi ele já estava esfaqueando. E aí sim, aí eu posso considerar que houve a surpresa, porque havia uma pessoa olhando e com atenção voltada para aquela situação. Mas o que nós vemos na maioria das situações, quando a testemunha diz que foi tudo muito rápido, que não viu, é porque ela não estava olhando mesmo. E aí, o não ver por não olhar, não dá para nós considerarmos isso como elemento de surpresa ou elemento de impossibilidade de defesa. Porque a pessoa não registrou aquilo com sua visão. Ela não estava olhando para ali. Quando ela olhou, o fato já estava consumado. Mas o que é interessante aqui não é a discussão fática, e sim a reflexão processual. Temos, portanto, dois posicionamentos. Um posicionamento de que, não havendo o mínimo indício, a qualificadora deve ser refutada, me parece o posicionamento mais acertado. E outro de que, não conseguindo a defesa demonstrar e afastar a qualificadora, essa qualificadora deve ser submetida ao tribunal do júri. Na jurisprudência, o curioso é que muitas vezes a mesma turma do STJ decide de forma diametralmente oposta. Em determinados momentos você encontra a mesma turma dizendo que deve ser afastada a qualificadora que não tem o mínimo de indício, como também você vê a turma dizendo que a qualificadora só deve ser afastada quando a defesa conseguir demonstrar inequivocadamente que a qualificadora não está presente. Por que existe essa dicotomia? Porque, na verdade, isso depende de uma análise fática. Vai depender da análise do caso a caso, da análise do que consta nos autos. Embora o STJ não examine matéria probatória,
sem dúvida, na hora que o ministro, na hora que os assessores estão ali analisando a situação, analisando o caso, acaba havendo um desforço sobre a matéria fática. Por isso que eu vejo essas diferenças de posicionamentos. Porque, inevitavelmente, a questão é vista sob o prisma fático colocado do processo. Então, gostaria de fazer essa ponderação para que entendamos essas divergências jurisprudenciais e que, inevitavelmente, essa nossa aferição de manutenção ou não de uma qualificadora passará pelo adequado exame da prova colhida na primeira fase. Era essa discussão que tínhamos a respeito dos nossos estudos de caso. E vamos agora encerrar o nosso estudo. Esse, então, foi o estudo de caso que nós tivemos a oportunidade de nos debruçar. Podemos aqui compreender os posicionamentos apresentados pelos colegas e que eu procurei condensar nesses slides que apresentei a vocês. E vamos agora para a nossa próxima etapa, que é a sessão de julgamento do Tribunal do Júri e a análise de situações que podemos nos deparar durante a sessão de julgamento. Tenho certeza que foi um estudo de caso muito proveitoso para todos. Vamos prosseguir nos nossos estudos e contem comigo para potencializarmos esse nosso aprendizado. Um grande abraço a todos.